Queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e expressar minha gratidão, a minha alegria pelo privilégio de voltar a essa querida igreja numa ocasião tão especial, não somente em que ela comemora mais um aniversário, mas também celebra a sua integração como parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo convite, reverendo Valdeci, para estar aqui. Agradeço também o conselho da igreja. E a minha expectativa, a minha oração é que nessa manhã, nosso Deus continue a nos falar dessa feita pela exposição da sua palavra. Eu queria convidá-los a abrir a escritura no Salmo 122, oração pela paz de Jerusalém, cântico de romagem de Davi. Salmo bastante conhecido. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação dele para a compreensão da sua palavra. Ó Pai, a tua palavra é quem nos alimenta, vivifica, reforma, instrui, corrige, educa em todas as situações. Nós pedimos que o Senhor a use nessa manhã para abençoar o teu povo aqui presente, de acordo com as necessidades de cada pessoa, conforme o Senhor conhece muito bem. Te damos graças mais uma vez por essa querida igreja, por essa ocasião festiva, e pedimos que o Senhor derrame em nosso coração essa alegria que está descrita aqui nesse salmo. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O título do salmo, o subtítulo, o identifica como sendo um cântico de romagem. A romagem é uma romaria, usando um termo bem brasileiro. Todo mundo sabe o que é uma romaria, uma peregrinação. É uma viagem religiosa que uma pessoa faz de um lugar para outro, onde existe um centro de adoração. E a romagem a que esse salmo se refere eram aquelas viagens que os judeus faziam ao menos 3 vezes por ano, saindo de qualquer parte do mundo onde ele se encontrava, para a cidade de Jerusalém, com o objetivo de adorar ali. Isso estava prescrito na lei de Moisés, que todo judeu, pelo menos uma vez por ano, deveria comparecer a Jerusalém para ali adorar a Deus, trazer os seus sacrifícios, fazer as suas ofertas, ter comunhão com o seu povo. E as ocasiões eram aquelas grandes festas da nação de Israel, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Enquanto os peregrinos se encaminhavam para Jerusalém, às vezes a viagem era muito longa, dependendo do local onde eles estavam, passavam por caminhos difíceis, passavam por dificuldades, havia o risco de animais selvagens, salteadores, o clima nem sempre era favorável, então os peregrinos cantavam durante a viagem, né? Durante a romaria para Jerusalém, ou a romagem para Jerusalém. E esses hinos que eram cantados pelos peregrinos a caminho da cidade de Jerusalém, eles foram colecionados e formam uma espécie de saltério dentro do saltério. São os salmos de número 120 até 134. Eles são chamados de salmos de romagem, exatamente porque era o cancioneiro dos peregrinos durante aquele tempo de viagem, não é? E esses salmos expressam
toda sorte de sentimento das experiências humanas. Os salmos falam aqui de medo, falam de angústia, de preocupação, de alegria, de livramento, falam da expectativa de chegar em Jerusalém, falam da providência de Deus no dia a dia. Não é à toa que essa coleção de salmos tem sido exaltada por grandes pregadores e vultos da história da igreja, como por exemplo o próprio Carlos Spurgeon, ou o próprio Calvino, como sendo o saltério do saltério. É onde você encontra as emoções humanas mais bem descritas, avaliadas e expressas, é exatamente nessa pequena coleção, bem no coração do livro dos Salmos. E nós estamos diante aqui de um cuja autoria é atribuída ao rei Davi e que depois foi incorporado esse cântico naquela coleção dos peregrinos, não é? À medida que eles caminhavam para Jerusalém. Não podemos perder o paralelo óbvio que existe aqui, não é? Esses salmos, para nós hoje, eles representam a mesma coisa que naquela época, porque nós somos peregrinos. A Bíblia se refere a nós como sendo peregrinos aqui nesse mundo, caminhando para Jerusalém celestial. Nosso lar não é aqui. Nós estamos de passagem aqui. Enquanto estamos aqui, nós cantamos. Nós nos dirigimos a Deus, nós expressamos os nossos sentimentos, nós buscamos a Deus, procuramos a sua proteção, até aquele dia em que nós estaremos finalmente no nosso lar. Peregrinos somos e como tais, nós cantamos esses salmos como expressão do nosso sentimento aqui. Esse salmo trata do que o peregrino sentia com relação à casa do Senhor, a cidade de Jerusalém. O verso 1 fala da alegria que ele sente quando foi convidado a participar da peregrinação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou a época, era talvez a festa da Páscoa, ou Pentecostes, não é? E os amigos chegaram e disseram, está na hora, vamos embora, faz a mala, nós vamos para a casa do Senhor. E ele se alegrou com isso. O verso 1 fala disso. Do verso 2 até o verso 5, você já tem um peregrino dentro de Jerusalém, olhando a cidade e expressando a admiração pela cidade, o amor que ele tinha pela cidade, e ele descreve a cidade como sendo o centro do culto a Deus e também o local onde estão os tronos de justiça, de onde a dinastia davídica governava todo o povo de Deus. E aí no verso 6 até o verso 8, ele expressa o desejo que ele tem de que houvesse paz, que houvesse prosperidade ali na cidade e na casa de Deus, porque isso representaria paz e prosperidade para o povo de Deus espalhado em todo lugar. E ele termina tomando uma decisão no verso 9, dizendo, Jerusalém, eu vou buscar o teu bem. Eu vou me dedicar a isso. Essa é a intenção do meu coração. Então é sobre esse salmo que eu queria falar, entendendo que ele se aplica bem a essa situação em que nós estamos aqui como casa de Deus. É claro que para nós, não é, esse salmo, ele está falando da alegria, do gozo, do privilégio que nós temos de pertencer à verdadeira Jerusalém espiritual, que é a igreja de Deus, a casa de Deus que somos nós, não é? E esses sentimentos todos aqui se aplicam ao sentimento que nós devemos ter pela igreja, o povo de Deus nos dias de hoje. Deixa eu fazer algumas explicações iniciais antes de entrar na exposição do Salmo. Bom, primeiro o Salmo gira em torno da cidade de Jerusalém. Jerusalém era a cidade mais importante de todas para os israelitas, o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus havia designado um centro de culto na Terra Prometida, quando a deu ao seu povo. Deus disse a Moisés que uma vez que o povo entrasse na Terra Prometida, tomasse a Palestina e Canaã e se estabelecesse, Deus designaria um local onde ele seria adorado. Um local e não dois, não três, um local apenas. A razão é que os deuses daqueles povos que moravam naquela terra e que os israelitas conquistaram eram deuses territoriais, eram deuses dos montes, deuses dos vales, deuses dos rios, deuses de árvores. Eles tinham árvores sagradas, montes sagrados, e Deus queria mostrar que ele era Deus sobre toda a terra. Então o culto a Deus era feito num único local.
num único local, com o objetivo de deixar claro que ele era o único Deus verdadeiro e que ele não seria adorado em qualquer outro lugar. E Deus escolheu exatamente a cidade de Salém, que foi conquistada pelo rei Davi. Ali é que deveria estar o nome de Deus, ali é que deveria ser erigido um tabernáculo, um templo, onde o culto a Deus deveria ser processado. Lá seria colocado aquele tabernáculo que Moisés construiu no deserto e que o povo de Deus levou consigo quando conquistou a terra prometida. Lá seria a capital do reino de Israel, onde ficava o trono do rei Davi, a quem Deus havia prometido, cuja descendência se sentaria para sempre no trono de Israel, e de onde viria o Messias, aquele que haveria de reinar para todo sempre no povo de Deus. Então, não há dúvida da importância dessa cidade para o judeu. Jerusalém era a capital religiosa, cidade cercada de muros, construída no alto do Monte Sião, cheia de portas, bem guardada contra os inimigos, e abrigo do tabernáculo, que é aqui chamado de a casa do Senhor. Esse tabernáculo, como nós já dissemos, ele foi construído por Moisés, segundo as orientações de Deus, durante o tempo que o povo esteve peregrinando no deserto. E representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso que era chamada a casa de Deus, porque Deus morava lá. É claro que figuradamente, porque Deus mora em todo lugar. Deus é onipresente, ele não pode ser contido em lugar nenhum, ele está em todo lugar. Ele criou o espaço, o tempo, a matéria, ele é Senhor de todas as coisas, mas a presença dele era simbolizada pelo tabernáculo, aquela tenda que foi construída segundo as orientações que ele deu, orientações muito exatas. E lá nessa tenda, chamado o tabernáculo, que mais tarde Salomão transforma em templo. Na época do Salmo ainda não tinha o templo, né? Era o tabernáculo. Nessa tenda havia o altar, onde se faziam os sacrifícios de animais. Lá estavam os sacerdotes ministrando esses sacrifícios. Era ali que o povo levava as ofertas e as contribuições para o sustento do povo de Deus. E lá dentro, lá no meio do tabernáculo, estava a Arca da Aliança, com as 2 tábuas da lei, simbolizando o pacto de Deus com o seu povo. Então, era por isso que era chamado de a casa do Senhor, o tabernáculo. Estava bem lá no coração de Jerusalém, no alto do Monte Sião, e era para lá então que as tribos iam 3 vezes por ano. De todos os lugares onde o judeu estava, eles iam em caravana, fazendo essa romagem, cantando durante o caminho, para ali se reunir com o povo de Deus, para celebrar as festas, orar a Deus, oferecer os seus sacrifícios, ouvir a palavra de Deus que era ministrada pelos sacerdotes. Ali eles entregavam seus dízimos, as suas ofertas, tinham celebrações conjuntas, viam os irmãos, se confraternizavam, se alegravam. Essas festas duravam uma semana, em média, às vezes um pouquinho mais. Era um momento de muita alegria e deleite espiritual. E é um salmo então que fala da alegria do judeu quando chegava a hora de subir em peregrinação para a casa de Deus, né? Esse salmo então mostra esse deleite espiritual do israelita fiel quando ele se dirigia para Jerusalém para estar na casa do Senhor e ali cultuar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então vamos agora para a exposição do salmo. Primeiro, no verso 1, a expressão do sentimento do israelita, né, quando convidado a viajar até Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou quando foi convidado. E que bom ter gente que faz isso, né? Hoje em dia as pessoas chegam e convidam a gente para o barzinho. Ou então, vamos para tal lugar, fulano, vamos fazer o que não presta. Feliz é a pessoa que cresce no ambiente onde tem gente que diz, vamos para a casa do Senhor. Eu tinha muita raiva de meus pais, quando eu era moleque, criança, porque todo domingo era isso aqui, vamos para a casa do Senhor. E eu odiava aquilo. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, eu tenho muitas de queda de moto, né? Mas essa daqui, não sei se dá para ver daí, eu tinha uns 13 anos de idade e eu não queria saber de igreja, né? Mas meus pais, todo domingo, vamos para a casa do Senhor.
E naquele domingo eu estava muito revoltado, não queria ir de jeito nenhum. Entramos no carro e minha mãe perguntou: cadê sua Bíblia? Eu disse: eu não deixei lá. Vá buscar a sua Bíblia. Eu vou, tá aqui, já tínhamos fechado a casa, né? E eu tinha tanta raiva, estava com tanta raiva que eu tentei abrir a porta. Era uma porta de vidro grande, a porta não abria, eu dei um murro na porta, né? E minha mão atravessou o vidro, né? E naquele dia realmente nós não fomos para a casa do Senhor, a gente foi para o hospital, né? E lá os caras costuraram minha mão e tudo mais, né? Hoje em dia eu olho para trás e dou graças a Deus, porque eu tive gente que disse assim: vamos à casa do Senhor. Eu cresci ouvindo esse convite. E graças a Deus, se você tem gente ao seu lado que fica dizendo, o marido, a esposa, um amigo, não é, que diz: vamos, vamos. E a sua atitude devia ser de alegria. Graças a Deus. Feliz é aquele que tem pessoas que lhe convidam, que lhe chamam, que dizem: vamos, vamos para a casa do Senhor, não é? Eu sei que tem gente que prefere outro tipo de convite, mas esse aqui é um convite especial. Que privilégio de podermos ter pessoas que nos chamam assim. A reação do salmista foi de alegria. Ele ficou feliz quando foi convidado para aquela festa, para participar, não é? Porque ele amava a Deus, ele queria cultuar a Deus, ele queria oferecer os seus sacrifícios, trazer as ofertas, aprender a palavra de Deus, queria ter comunhão com seus irmãos. Era uma oportunidade de renovação e deleite espiritual. Por isso o coração dele se encheu de alegria. Toda a oportunidade que ele tinha 3 oportunidades no ano para fazer isso. A gente tem todo domingo. Que privilégio, não é? Que alegria para nós quando chega o momento de estar com os irmãos, de celebrarmos juntos, cantar os louvores de Deus, ouvir a palavra e termos comunhão com os irmãos. Esse é o sentimento dele. Bom, feita a viagem, agora no verso 2, ele já se encontra dentro de Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O junto aqui é dentro, a gente pensa que é do lado de fora, mas já é do lado de dentro, né? Das portas de Jerusalém. Os nossos pés entraram e nós atravessamos a porta e aí paramos, né? E aí ele fica olhando para a cidade. E o coração dele então se enche de admiração e deleite. E aí ele começa a falar com Jerusalém, como se Jerusalém pudesse ouvir, não é? Veja como ele diz, ó: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Está falando com a cidade agora, né? Está tão empolgado que ele chegou, ele começa a falar com a cidade. E ele diz 3 coisas aqui. Primeiro, Jerusalém, você está construída, verso 3, como uma cidade compacta. É uma palavra difícil de traduzir essa daqui. Você vai encontrar traduções que vão dizer cidade bem estabelecida ou cidade aconchegante. Qualquer que seja a tradução, todas elas disponíveis, elas expressam a ideia de que Jerusalém era uma cidade que foi construída de tal maneira que ela expressava a unidade das tribos. Chegando em Jerusalém e olhando as suas paredes, as suas ruas, as suas construções, o palácio de Davi, o templo, né? Aliás, o tabernáculo no alto do Monte Sião, dava a ideia de algo orgânico que expressava bem a unidade do povo de Deus. Eram 12 tribos, mas naquela ocasião elas se uniam, estavam juntas ali para adorar a Deus. Era uma cidade compacta, era uma cidade que trazia aquelas diferentes tribos juntas, tornando-as um só povo, né? Essa foi a impressão que ele teve quando olhou a cidade. Segunda coisa que ele sente, ou que ele expressa ali, ao contemplar a cidade, é que ali era de fato o local da adoração a Deus. No verso 12, né? É para aqui que sobem as tribos, Jerusalém, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. É para ali que as tribos iam. Eram 12 tribos espalhadas pela Palestina, mas elas convergiam para aquele local ali. Como convinha, era conveniente, porque era isso que a lei de Moisés mandava. E lá eles subiam para render graças a Deus pela colheita, pela fartura, pela prosperidade, pela paz, pela união, pelos filhos, pelas bênçãos que Deus derramava sobre a nação. Era próprio, era conveniente que as tribos se unissem, subissem a Jerusalém para fazer aquilo. Ele diz isso então a Jerusalém. E a terceira coisa
que ele diz agora no verso 5, e agora ele não está mais falando com a cidade, né? Lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Não somente Jerusalém era o centro de adoração, onde as tribos convergiam, era uma cidade compacta, né, que convidava a diversidade na unidade, mas era ali também que estava o trono do rei Davi, o rei por excelência de Israel. De lá, Davi exercia justiça e governava o seu povo. E a gente não pode perder a obviedade do que está sendo dito ali. Ali em Jerusalém você tem o ofício do sacerdote e do rei, não é? Era o centro de adoração, onde os sacerdotes ministravam, e era o centro de justiça, onde o rei governava, que são os dois ofícios de Cristo. Ele é o nosso sacerdote e rei, além de ser o nosso profeta. Então já aponta, Jerusalém já aponta para aquela Jerusalém celestial, governada por aquele que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Lá convergia todas estas coisas. A partir do verso 6, em terceiro lugar, primeiro lugar o sentimento dele, segundo lugar a admiração dele por Jerusalém, terceiro o desejo dele. Ele pede algumas coisas por Jerusalém quando está dentro da cidade e contempla a sua beleza, a sua glória. Quatro coisas aqui. O primeiro, ele pede aos irmãos, orem por Jerusalém. Veja o verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Ele agora não está falando mais com a cidade, ele vira para os companheiros, para os peregrinos e diz, orem pela paz de Jerusalém. Oremos pela paz da cidade, para que não haja guerras, para que não haja conflitos, nem entre as tribos, como haveria depois da morte de Davi, quando seu filho não teve sabedoria para governar e houve a cisão em Israel, saiu o reino do norte e o reino do sul. Mas aqui, nesse momento, o povo está unido e o desejo é para que haja paz dentro de Israel, na união das 12 tribos, e paz com os seus vizinhos. Israel estava cercado de povos inimigos, pagãos, e a paz era importante porque é na paz que o povo prospera, é na paz que o povo trabalha, que nós criamos os nossos filhos, que nós desenvolvemos a nossa vocação e estabelecemos os nossos talentos, ficamos velhos, vemos os nossos netos, precisamos de paz. Então o primeiro pedido que ele faz aos seus irmãos é: vamos orar pela paz de Jerusalém, porque é na paz que se semeia o fruto da justiça, é na paz que o reino de Deus prospera e vai avante. Ele sabe que ali está o templo, o tabernáculo de Deus, que ali é o centro do culto a Deus, que ali está o trono de Davi e que na paz de Jerusalém haveria paz também para todo o povo. A segunda coisa, ele quer que haja prosperidade, não é? Veja como ele diz no verso 6 ainda: sejam prósperos os que te amam. E no final do verso 7, e haja prosperidade nos teus palácios. Eu sei que a gente fica um pouco receioso de falar de prosperidade por causa dos falsos profetas da teologia da prosperidade que infestam os programas de televisão e que passam um evangelho falso, que não é o evangelho verdadeiro, onde eles dizem que Deus, o interesse maior de Deus é fazer com que nós sejamos prósperos financeiramente. Aí nós, porque entendemos que essa não é a principal intenção de Deus, Deus, na verdade, quer nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, então nós olhamos para esse tipo de teologia e repudiamos como sendo heresia. Mas aí a gente pode cair no outro extremo e esquecer de que a prosperidade também é uma bênção que Deus pode dar para o seu povo, e que ela é muito bem-vinda também, junto com a saúde, junto com a tranquilidade e a segurança, né? Nós agradecemos a Deus por isso, e não é errado a gente orar, não somente pela paz do povo de Deus, mas pela prosperidade do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus prospera, nós temos recursos para avançar o reino de Deus. Nós temos condições de mandar missionários, de ajudar os pobres, de investir em ação social e tantas outras coisas que o povo de Deus gostaria às vezes de fazer, e falta a questão financeira. Então o desejo do peregrino, quando ele está em Jerusalém olhando assim, ele diz aqui: olha, que haja paz aqui e que haja prosperidade no meio do povo de Deus, para que o povo de Deus possa continuar a cumprir a sua função. E aqui, por último, ele então faz a sua própria oração no verso 8, né? Depois de orar no verso 7, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, no verso 8 ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço,
haja paz em ti. Aqui ele já está se dirigindo a Deus e dizendo: ó Deus, por amor dos meus irmãos e amigos, por amor do teu povo que aqui está, eu peço que haja paz nessa cidade, porque ela vai beneficiar o teu povo. Na paz da cidade nós teremos paz também. Essa é a oração dele, para que houvesse paz e prosperidade, para que o povo sempre pudesse vir ali adorar a Deus. E ele termina no verso 9, dizendo assim, tomando uma resolução, não é? Por amor da casa do Senhor, por amor do tabernáculo, onde está a arca de Deus, o altar, onde se processa a adoração, o culto a Deus, por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Ele entendeu que não bastava apenas orar e desejar, ele tinha que buscar o bem. Ou seja, aqui ele toma uma decisão, ele vai buscar o bem da cidade. E o que é que isso representaria naqueles dias, além das orações? Primeiro, ir lá 3 vezes ao ano. Segundo, contribuir financeiramente, trazendo seus dízimos e ofertas, como o peregrino faria. Defender Jerusalém em caso de ataque dos inimigos, protegê-la e servir como ele pudesse, da forma que ele pudesse. Ele ia buscar o bem da igreja, do povo de Deus. Não era somente orar e ficar admirado, extasiado, né? Mas ele dizia: eu quero fazer alguma coisa, eu quero me envolver, eu quero participar, eu quero contribuir para que Jerusalém continue sendo a sede do louvor a Deus e pelo estabelecimento do culto a Deus aqui na casa do Senhor, o tabernáculo. Ele sentiu esse desejo, ou seja, não é uma alegria vazia, mas uma alegria que se transforma em ação. Eu buscarei o teu bem, Jerusalém. Ponto. Agora, pergunta: o que é que isso tudo tem a ver conosco? Nós não somos judeus, né? Jerusalém está muito longe daqui. E o templo nem existe mais. Já foi destruído no ano 70, né? A arca, a gente não sabe o destino dela, né? Não há mais sacerdotes lá. Então, em que sentido um cristão pode se apropriar desse salmo aqui? O que é que ele tem a nos dizer? Eu quero considerar alguns pontos com vocês, antes de passar à aplicação prática e encerramento do que eu tenho a dizer. Alguns pontos que eu considero necessários para que esse salmo seja aplicável, apropriável a nós. Nós temos que lembrar que a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, há 2000 anos atrás, foi o ponto central na história da redenção. Porque a vinda de Cristo representa o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus fez antes dele, através dos profetas de Israel. Isso significa que todos os eventos, rituais, cerimônias, tradições e instituições do Antigo Testamento eram como uma sombra da realidade que se aproxima. Essa figura da sombra não é minha. Quem usa é o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 17, quando ele se refere às leis dietárias, ao calendário judaico, à circuncisão e a todos os rituais do Antigo Testamento como sendo sombra. E ele diz: mas o corpo é de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Queria que vocês imaginassem o seguinte: que atrás de mim tivesse uma luz muito forte. Eu estou olhando para frente e atrás de mim tem uma luz muito forte. E, de repente, o reverendo Valdeci se aproxima de mim, por trás. Eu não estou vendo o reverendo Valdeci, eu não sei que é ele. Qual é a primeira coisa que eu vejo dele? A sombra dele. A sombra dele está sendo projetada. Eu olho e vejo que tem alguém se aproximando. Eu não posso discernir a cor dos olhos, se é feio, se é bonito, isso eu posso dizer. Não sei de mais nada. Mas eu sei que tem alguém se aproximando. Eu estou vendo o contorno, estou vendo a sombra. E à medida que ele vai chegando, a sombra vai ficando mais nítida, vai ficando mais clara. Até que vai chegar o momento que ele vai passar por mim e vai ficar na minha frente. E aí eu posso ver quem é. E agora eu posso discernir as feições. Vejo o contorno da face, identifico a pessoa, estou vendo claramente. Eu não preciso mais da sombra, porque o corpo que produziu a sombra chegou. O Antigo Testamento era Cristo chegando. E o Antigo Testamento é sombra do corpo de Cristo.
Uma vez que Cristo veio, eu não preciso mais da sombra, porque Ele já veio. O corpo está diante de mim, eu posso discerni-lo. Então, nesse sentido, todas as instituições do Antigo Testamento, templo, sacerdócio, altar, as leis da dieta religiosa, o calendário religioso, aquelas festas, elas passam, elas são desnecessárias porque elas tiveram o seu cumprimento, elas pré-anunciavam a chegada do Messias e com ele da nova era, da nova época que ele veio introduzir, que a gente chama da nova aliança ou Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, ele é sombra, é figura, é tipo. Cristo traz consigo o cumprimento, a realidade, o corpo, a visão perfeita de todas as coisas. Então, nesse sentido, Jerusalém, em quem o salmista tanto se alegra, e o tabernáculo, que é a casa do Senhor, eles eram sombra de alguma coisa. E de que eles eram sombra? A resposta é óbvia. Primeiro, eles eram uma sombra de Cristo. O próprio Cristo se refere a si mesmo e ao seu corpo como sendo o templo. Numa ocasião, ele disse para os judeus: destruam esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus deram um pulo. Olha, 40 anos foi para construir o templo aqui, você está dizendo que em 3 dias o reconstrói? Mas Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. No Novo Testamento, os autores bíblicos dizem que em Cristo habita plenamente, em Cristo habita a plenitude da divindade. Onde é que Deus habitava no Antigo Testamento? Exatamente no tabernáculo. Mas onde é que ele se manifestou plenamente? Na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a glória de Deus, a chamada nuvem da glória, Shekinah, de vez em quando enchia o tabernáculo. Sobre quem a nuvem da glória repousou no Novo Testamento? Em Cristo, no Monte da Transfiguração. Ele estava lá no alto do monte e de repente a Shekinah o envolve. E a voz diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E todo mundo caiu no chão diante da glória de Deus. Então, o templo ali do Antigo Testamento representava a pessoa de Cristo em quem Deus habita plenamente, habitou, se manifestou de maneira clara, a sua plena divindade na humanidade de Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E aqui vem o ponto. Nós estamos unidos a Ele. Nós somos o corpo de Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador são o corpo de Cristo. E a Bíblia se refere a isso usando muitas metáforas. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Agora um detalhe. A palavra templo que Paulo usa, tanto em 1 Coríntios 3 quanto em 1 Coríntios 6, é uma palavra grega que designa não o tabernáculo, mas o santo dos santos, o santuário, lá dentro onde estava a arca do Senhor, onde só o sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e não sem sangue. E onde Deus habitava, onde ele aparecia em cima do topo da arca. E lá, o nome daquele lugar era o Naos, em grego, que é o termo que Paulo usa aqui para dizer para os crentes: vocês são o santuário de Deus que habita em nós, habita em vós. Onde é que Deus mora hoje então? Ele não mora certamente aqui, mas Ele mora no seu povo, quando o seu povo está reunido. Esse é o templo de Deus, essa é a Jerusalém. É isso que esse salmo representa, é um salmo sobre a igreja de Cristo, era uma figura. Jerusalém e o tabernáculo era a figura de Cristo e do seu povo. É por isso que agora a gente pode fazer essa aplicação, não é? Que a igreja de Cristo é o povo de Deus, seu templo, sua cidade, sua habitação, e não mais Jerusalém. E não mais Jerusalém. Eu sei que tem gente que sonha em ir a Jerusalém, beber água do Rio Jordão, tomar o vinho lá das videiras lá da Palestina, né? Se ungir com azeite do Monte das Oliveiras, trazer uma raspinha ou um frasquinho com pó do Muro das Lamentações. Isso para nós não representa mais nada, gente. Ser batizado no Rio Jordão não representa mais nada, era tudo sombra, passou. É uma pena que a gente vê hoje igrejas evangélicas querendo reintroduzir a sombra. Pastor usando kippá, pastor se vestindo de rabino, trazendo o candelabro de Israel, trazendo a arca da aliança, construindo um templo de Salomão na cidade. Gente, era tudo sombra. A realidade já veio.
E a realidade é essa, que Cristo é nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote, nós somos o seu povo, local da habitação de Deus. Por isso alegrei-me quando me disseram: vamos nos reunir com o povo de Deus para cultuar a Deus, para buscar a Deus em qualquer lugar, nessas quatro paredes, lá fora, lá embaixo, no meio da rua, na praia, no campo, onde o povo de Deus está reunido em nome dEle, para isso convocado, ali é a casa de Deus, a habitação de Deus. Por isso, primeiro, alegre-se em fazer parte da igreja de Deus e de cultuar a Deus juntamente com seus irmãos. Que grande privilégio! Nós continuamos essa tradição, nós somos continuação desse povo antigo, histórico, que existe desde a fundação do mundo, que é o povo de Deus, que se reúne publicamente para cultuá-lo. Alegres pelo privilégio de que Deus abriu seus olhos e lhe chamou para você entender isso. Se alegre por aqueles que convidaram você. Talvez hoje você esteja aqui e você tenha que dizer: Deus, muito obrigado por aquele meu amigo que me chamou pela primeira vez, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mulher, pelo meu marido, que disseram: vamos à casa do Senhor. Talvez hoje de manhã você tenha que louvar a Deus por isso. Valorize a oportunidade de você poder cultuar a Deus. É lamentável que nós não percebamos o grande privilégio que nos é dado no nosso país de nos reunir como igreja de Deus. Agora mesmo, em outras partes do mundo, irmãos nossos, eles são impedidos de cultuar a Deus publicamente. Eles não têm como se reunir, não tem ministros, não tem pregadores da palavra, não tem ninguém que os oriente. E nós temos esse privilégio de podermos nos reunir abertamente, quantas vezes quisermos, para cultuar o nosso Deus. E eu lamento profundamente aqui pelos desigrejados. Os desigrejados são aquelas pessoas que querem Cristo, mas não querem o corpo de Cristo. Aquelas pessoas que dizem que são crentes em Jesus Cristo, mas preferem ficar em casa assistindo os vídeos do pastor Augusto Nicodemos, e não quer, ou do Hernandes Dias Lopes, e fica assistindo e não quer ir para a igreja. Na minha igreja eu já avisei: eu não sou pastor de internet. Eu não acredito nisso. Eu acredito em igreja, povo que se reúne, povo que tem comunhão, a celebrar os sacramentos, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu lamento muito pelos desigrejados, que são esse. Eu sei que tem pessoas que ficam assim: mas a igreja, ela tem tantos problemas, ela se divide, ela tem pecado no meio. É claro que tem. Ela está peregrinando. Lembra que eu falei no caminho? Nós estamos peregrinando. E todos nós, como peregrinos, estamos no caminho do aprendizado, estamos crescendo. A igreja tem defeitos, ela tem problemas, nós não chegamos lá ainda. Estamos a caminho. Mas abandonar a caravana e a peregrinação, porque os seus colegas de peregrinação ainda não chegaram lá? A igreja não é feita de santos que já chegaram lá, mas de peregrinos a caminho da santificação. Por isso, não deixe que os problemas e pecados que são comuns na igreja lhe afastem da sua peregrinação e da alegria de dizer: oh Deus, que privilégio para mim fazer parte do povo de Deus. Por último, ore por ela, busque o bem dela, procure defendê-la, contribua como você pode para o bem da igreja, porque ela de fato é o corpo de Cristo, a casa do Senhor, a Jerusalém celestial. Ainda no processo de lapidação e construção, mas com certeza com seu destino seguro e certo. E hoje nós estamos aqui para relembrar isso. Hoje nós estamos aqui para celebrar isso. E para dizer a Deus: te damos graças pelo privilégio de fazer parte de uma igreja onde a gente ouve a palavra de Deus, onde nós podemos ter comunhão, celebrar com os irmãos. É uma igreja imperfeita. É uma igreja que tem problemas, é uma igreja que tem pecadores como vocês e como eu, mas pecadores a caminho, pecadores caminhando, não voltando atrás, mas caminhando, com a graça de Deus e cantando e louvando a Deus, pela graça que Ele nos deu de fazer parte do seu povo. Que Deus nos abençoe.